Chegamos ao momento mais importante. Que momento! Que momentos temos vivido esta manhã na igreja. Louvamos com todo o nosso coração, servimos a Deus com fidelidade, participamos deste ministério de Libras em seu dia festivo, parabenizamos aniversariantes, lembramos da história de irmãos fiéis, especialmente da irmã Lilita, que com 100 anos, 7 meses e 7 dias, se lembrou antes da partida da sua fidelidade e mandou entregar os dízimos. Falamos da história e de testemunhos, mas agora é a hora de aquietarmos o nosso coração para ouvirmos o Espírito Santo falar. A certeza da salvação, a prova do Espírito Santo em nós. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor. No livro de Gálatas. O som está chegando bem? Todos estão me ouvindo? Quem não está me ouvindo, diga amém. Só um não está me ouvindo, mas os outros estão todos. Não estava ouvindo, mas disse amém. Te peguei. Glória a Deus. Bíblia na mão. Você sabe que eu ensino há mais de 46 anos o povo de Deus a amar a palavra, as sagradas escrituras, a palavra de Deus, a palavra por excelência. Bíblia quer dizer do hebraico a palavra das palavras, a palavra por excelência. E por que eu ensino a amar a Bíblia? Porque nós somos frutos da Bíblia Sagrada. Quando ouvimos o Evangelho e dissemos: Jesus, Tu és o meu Senhor, foi por causa da palavra sagrada. Por isso eu amo. Só no meu escritório eu tenho em casa 26 Bíblias. Aqui no escritório da igreja, no gabinete, muitas Bíblias também. Eu não tenho só Bíblia no papel, eu tenho no meu coração. Disse o apóstolo São Paulo em Gálatas 4, 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que esta palavra tão linda, tão maravilhosa, tão profunda, tão intensa, tão viva, fale a todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Deus misericordioso, compassivo, gentil, amigo, clemente, onisciente, onipresente, onipotente, o caminho, a verdade, a vida, o supremo pastor das ovelhas, o sumo sacerdote da nossa confissão, o nosso pastor, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Pai Celeste, a semente incorruptível em nós, o autor de toda a boa dádiva, todo o dom perfeito. Sim, é o Senhor que agora nós clamamos para que nos fale, para que se revele, porque esta palavra, que não voltará vazia, tem um profundo recado profético à igreja. Então usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para falar à igreja, para pastorear as tuas ovelhas, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga
Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, família bendita, povo do Senhor, nação santa, predestinados em amor, selo deste apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus filhinhos em Cristo Jesus, amados, uma pergunta que pode mexer com muitos dos irmãos aqui e aqueles que estão pelas mídias sociais. A pergunta é: você que crê em Jesus Cristo, quando no silêncio da sua alma, você tem perguntado, será que eu sou realmente salvo? Será que quando o meu cérebro parar, o meu coração parar e eu partir, eu irei para o seio de Abraão, em delícias, levado por anjos para viver a eternidade? Será que eu sou realmente salvo? Amado, eu não estou falando de alguém duvidar de Jesus ou da Bíblia. Mas quando você se pergunta, se tudo isso que o apóstolo ensina não for comigo, e se eu ficar de fora? Estas são perguntas que chegam ao nosso ministério, muitas vezes, do povo de Deus. É algo que eu lido no meu dia a dia de pastor. Então deixa eu lhe responder. Quando falta a certeza da salvação, posso lhe garantir, com uma palavra dura, mas difícil, mas verdadeira, é a maior desgraça para um crente em Jesus. Muitas gerações, o Brasil tem mais de 180 anos de evangelho. Gerações atrás de gerações, de 20 em 20 anos, uma nova geração, de pessoas com Bíblia debaixo do braço, fiéis dizimistas, contribuem para a obra, envolvidos na obra, mas lá dentro do seu coração, nunca tiveram a certeza da sua salvação. Muitos creem em todas as verdades bíblicas, creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que voltará, creem que Deus as ama, que Cristo fez um sacrifício pelas suas vidas, mas duvidam que estão realmente salvos. Por quê? Sempre carregando uma sombra de dúvida. E eu vou lhe dizer, sem dúvidas, que a maioria dos pregadores chamados judaizantes, legalistas, chamados pauradores frívolos, que não têm o conhecimento da verdade, instam com a igreja a respeito da salvação, dizendo: se você morrer, você vai para o inferno. Se uma bala perdida te pegar, você... Enfim, começam a intimidar o povo, gerando uma insegurança quanto àquilo que tem que ser a coluna vertebral da nossa vida espiritual, a espinha dorsal da vida cristã, que é a certeza da salvação. Se você perguntar a 10 pessoas da lei, você tem a certeza da salvação, quando morrer vai viver eternamente, eles vão dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Mas certeza, no duro, convicto, pouca gente tem. Sempre uma sombra de dúvidas. Então,
Não duvidar que Cristo tem o poder de salvar, não duvidam. Não duvidam da ressurreição, não duvidam. Mas que estão realmente salvas, 90% dos crentes duvidam. Agora veja uma coisa, essa dúvida não tira a salvação, mas rouba a paz da pessoa. Duvidar da própria salvação não anula a obra de Cristo, mas rouba a paz do coração. Rouba a paz do coração. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu estava pregando na minha igreja onde eu nasci, em Portugal, há muitos anos atrás, na Assembleia de Deus Neves Ferreira, e eu fui e preguei sobre, eu era da lei, Deus me deu a graça, iluminou os olhos do meu coração, arrancou as escamas, tirou a cera, tirou os véus, eu entendi sobre quem eu era em Cristo Jesus, entendi que a promessa era de segurança de salvação, e comecei a pregar aqui no Brasil, a certeza da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. E eu levei essa mensagem a Portugal a convite do pastor. E eu me recordo que no fim, quando eu fiz o apelo, quem naquele dia queria se entregar a confessar, eles falavam aceitar, né? Receber, confessar Jesus como Senhor e Salvador, que viesse à frente. Amados, foi surpreendente. A igreja tinha aqui atrás, o coral era aqui muito grande, o coral todo desceu, os pastores que estavam no púlpito todos desceram, 95% da igreja desceu e veio à frente dizendo: nós não temos a certeza da salvação. Isso é dramático, porque não tira, você crer ou não crer, não tira o poder da salvação, mas rouba a paz, rouba a alegria da salvação, rouba a força de viver como um filho de Deus. É como alguém que tem uma grande herança e vive como um mendigo por não se sentir herdeiro. Eu estava lendo uma matéria de um mendigo de rua numa cidade chamada Chicago, nos Estados Unidos, com muito frio, cheio de fome, e um carro de polícia parou e disse: ué, você é um homeless, você não tem casa, está aqui no frio. Ele falou: estou com fome, estou morrendo de frio, com fome e tal. E os policiais levaram até, acho que uma dessas casas de fast food, e quando a polícia foi ver, ele tinha um cinto muito grosso. Esse cinto era como uma grande carteira à volta da cintura. Quando a polícia abriu, ele tinha milhares e milhares de dólares no cinto. Morrendo de fome e de frio na rua. Tinha milhares e milhares de dólares. Então, estou lhe falando de algo muito importante, porque nós temos que viver com a certeza absoluta de que somos filhos de Deus. Esta é a verdade do Evangelho. A cruz de Cristo não pode deixar um espaço para incertezas. A salvação é um ato consumado. Jesus disse: tudo foi consumado, é um ato consumado. Então eu não posso gerar incertezas porque o pregador, porque na internet, porque os americanos costumam falar sobre o backslide, escorregar para trás, não, backslide, backslide, backslide. Então estão dizendo às pessoas: você escorregou. Amados, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes. Quando nós estávamos no mundo, vamos imaginar que essa nossa cadeira, aqui nós estávamos fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar, estávamos mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade de Satanás, estávamos nas trevas, estávamos debaixo da ira, de condenação, morte, aqui neste lugar. Quando Cristo nos chamou para o reino do Filho do seu amor, aqui nós temos Jesus, o Espírito de Deus, a salvação, a eleição, a predestinação. O inimigo não pode mais contra nós, não servimos mais ao príncipe das potestades do ar, estamos em Cristo, estamos no reino, estamos seguros, estamos em paz, temos a certeza. A Ele é glória. Agora a pergunta que cabe é esta: é possível eu estando aqui voltar para cá?
Responda, acredite, vai lá. Pode ou não pode? Não. Daqui para lá, eu só vou porque Cristo, pelo seu Espírito, me chama, sela, predestina, e a obra completa se manifesta na minha vida. Daqui, não posso mais voltar para lá. Só que os cristãos mal ensinados, ou deseducados espiritualmente, acreditam que sim, que estão aqui, mas brigou com a esposa, volta para lá, depois acertou no domingo na igreja, volta para lá. Então, esse sobe, desce, céu, inferno, pelo amor de Deus, não pode fazer parte do povo da igreja Cristo vive, aqui no Rio, no Brasil ou no mundo onde a palavra está chegando. Não pode. Não pode. Nós somos uma igreja que tem convicções inabaláveis. O que nós ensinamos é um leito rochoso, é uma rocha. Pode vir vento, pode vir chuva, podem transbordar os rios, a nossa casa não cai. Paulo foi claro, ele disse, olha, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem poderes, nem espada, nem morte, nem vida, nada nos pode o quê? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, uma vez em Cristo, uma vez salvo, uma vez ungido, uma vez selado, para sempre. Você não tem dúvida disso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, as verdades objetivas do Evangelho é que elas não mudam. Nele não há sombra, nem há variação. A semente que está em nós é incorruptível, disse Pedro em sua carta. Incorruptível. Não muda, é eterno. Claro, todos temos conhecimento, eu vou lembrar aos mais novos, e aqueles que nunca ouviram a mensagem da verdade, o Evangelho da salvação. Todos nós fomos pecadores. Todos nós um dia estávamos perdidos em pecados e delitos. Estávamos lá na cadeira da esquerda. O que é que disse Paulo em Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Nascemos em pecados. Todos temos uma velha natureza chamada o velho Adão. A natureza adâmica da nossa carne. Carne para nada aproveita. Sabemos que temos uma luta entre o Espírito e a carne, o Espírito querendo luz e fazer a obra da verdade, a carne das trevas. Esta luta é constante. Então nós sabemos, todos fomos pecadores. Todos um dia recebemos a glória que carecíamos. Romanos 6:23 disse, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Significa que eu estou aqui, eu estou em pecado, eu careço da glória de Deus. Mas se Ele me mostra a sua glória e eu venho para cá, daqui Deus não extingue, não apaga a glória de Deus. Ele não risca o nome do livro da vida. Daqui ninguém pode tirar. O diabo quer que as pessoas acreditem neste vai e volta, leva o vinho a Ribeira Mota, mas isto não é para nós, amado. Eu sei que muita gente, às vezes no final de vida, quantas vezes eu fui, irmãos da igreja que tinham pessoas familiares e me pediram que eu fosse ao hospital ou algum lugar de despedida da pessoa, e eu perguntei assim, no frigir dos ovos, lá no finalzinho, você tem a certeza da salvação? E a pessoa chora, não sei, então acredite, creia, receba, sabe, isso tem que ser, isto é coluna vertebral, isto é a espinha dorsal. Todos morremos e carecemos da glória de Deus. Segundo lugar, Deus nos ama e oferece perdão. Ele nos ofereceu perdão. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus, diga mais uma vez, amém. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vez em Cristo para sempre. Deus ofereceu o perdão. Deus nos ofereceu a vida eterna. Ele tomou a iniciativa.
Foi Ele que veio a nós. Diz em João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então diz que não fostes vós. Eu estava aqui, estava morto em pecados e delitos, estava cego espiritualmente. Agora você sabe que muita gente está aqui neste lugar, anos e anos de igreja, nunca entenderam que quando Deus diz, não fostes vós, fui eu, Ele nos passa para cá. Eles sempre se veem lá, porque o diabo, porque o demônio, porque eu vi, porque a panela bateu, a cortina agitou, eu vi Deus apagar o nome do livro da vida. Irmão, no céu não existe um anjo com uma borracha de açafar, de aquele irmão, olha só, ele maltratou, apaga o nome. Aí vem domingo, ele diz, eu me reconcilio com Deus, escreve o nome. Não existe isso no céu. Pastor, mas não é possível Deus apagar o nome? Não. Apocalipse 3,5, de maneira alguma apagarei o teu nome do livro da vida, pelo contrário, eu o confessarei diante do Pai. Não pode. Pastor, mas tem tanto crente fazendo tanta besteira, tanta asneira. Deixe, isso é um problema com Deus. Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Mas Deus não deixa de amar. A Bíblia diz que Deus ama aquele que Ele disciplina. Terceiro lugar, Cristo é um Salvador perfeito, não existe outro nome. Isaías 53:5 ele diz, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Olha a obra completa. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu se tornando injusto para que nós hoje nos tornássemos justos. Por isso que na cruz Ele bradou, tudo está consumado. João 19:30 diz isso, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está completo. Os hispânicos dizem, está hecho. Os americanos dizem, it's done. Está completo. Nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Quem tenta tirar ou acrescentar, a Bíblia diz que recebe flagelos na sua vida. 2 Coríntios 5:21, que é um dos versículos fundamentais para a vida espiritual, eu tenho que ter este conhecimento arraigado na minha alma. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui Ele se fez pecado e Ele nos tornou justiça de Deus. É aqui o nosso lugar e para sempre. Então, apóstolo, e como é que isso acontece? É pela graça, não tem nenhuma participação humana, não há mérito humano. Nós não fomos salvos por méritos. Não é que Deus tenha olhado e tenha dito, que rapazinho legal, que moça excelente. Não, não é por méritos. Efésios 2:8 e 9 ele disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Você sabe, a necessidade é tão urgente de levarmos esta palavra, porque os irmãos sabem, o mundo tem 8 mil milhões, 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões e meio de pessoas. 2 bilhões aproximadamente, 2 mil milhões, conhecem Jesus, seja na católica, seja na reformada, seja na igreja evangélica, cristã, 2. Mas existem 6 bilhões aproximadamente, que nunca ouviram falar de Jesus. Não tem ideia quem é Jesus. Aí vem uma turma e diz, olha, para os crentes, na próxima sexta-feira, meia-noite, vamos fazer um culto de sacudimento para tirar demônio do crente. Amado, como pode? Eu aqui poderia sim fazer a vontade do príncipe dos potestades do ar, mas aqui
quem é o meu Senhor, quem está no trono da minha vida, quem é o meu Rei, quem é o meu Salvador, quem é o meu eterno Senhor Jesus. Não posso ser filho de Deus e filho do diabo. Eu não posso imaginar que o diabo entra na minha mente, entra no meu coração, quando eu sou propriedade exclusiva de Deus. Não posso imaginar. Este lugar aqui é seguro, é para sempre. É isso que nos dá vontade, gana, desejo de viver intensamente o Evangelho, é de ter essas certezas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, e não de obras, para que ninguém se glorie. Então a glória, eu vou lhe dizer uma coisa para sempre: nunca dê glórias a um homem ou uma mulher, nunca. Que às vezes a pessoa, não, porque o meu apóstolo e tal, eu não sei viver sem o meu apóstolo. Sabe-se, senhora. Eu estou também de passagem como você. Os meus dias também estão escritos, quando nenhum deles havia, como os seus. Então nunca diga, porque ele, o homem. Tem igrejas que os pastores adoram. Eles vão de calça arrochada, com camisa cortadinha, cheia de músculos, barba com lacinhos, né? Cabelo cortado aqui, ali, sobrancelha amputada no meio. Amado, não tem nada disso aqui no nosso ministério. Nosso ministério é para Jesus, é dele, para ele e por ele. Não tem homem aqui. Agora você pergunta, tá bem, apóstolo, eu sei que esta salvação é minha, mas a certeza, apóstolo. Você sabe que por falta da certeza da salvação, muitos não desfrutam dessa certeza, não têm paz, não têm alegria de vida. E você pergunta, mas por que as pessoas, então, palavras tão corretas, é por graça, não fostes vós, fui eu que vos tirei das trevas, fui eu que vos tirei das garras de Satanás. Por que há dúvida, afinal de contas, apóstolo? Por que o senhor diz que 90 e poucos % das pessoas não têm certeza da sua salvação? Eu me recordo, no início, nós tínhamos um púlpito que tinha SSS, né? Salvo, sempre salvo. Vocês se lembram? Os mais antigos, sempre salvo. Amado, tinha gente que só faltava me bater. Não pode dizer isso. Salvo, sempre salvo. Quer dizer que então eu estou salvo, então eu vou pecar, eu vou me atirar. Eu, quando chegar a casa, vou comprar uma paleta de cerveja com vodka, vou misturar tudo e vou beber, porque o senhor diz que é salvo, sempre salvo. Eu disse, amado, se você tem esses desejos todos, você nem é um S ainda. Muito menos salvo, sempre salvo. Você só tem nenhum. Porque, pastor, mas então, se eu sou salvo para sempre, eu posso pecar. Pois, se você ainda tem esse pensamento, você nem o S primeiro tem. Então por que as pessoas têm tanta dúvida? Eu vou lhe explicar agora. Por causa de terem uma vida espiritual inconstante. Por causa de repetirem pecados ocultamente. Por causa da negligência na vida de oração. Por terem vergonha de dar testemunho. Por não darem ouvidos ao evangelho que não é evangelho. Há pessoas que estão dando ouvidos ao evangelho que não é evangelho. No livro de Romanos 1, 16, 17 diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Não existe outro poder, só o poder do evangelho. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esta é a chave. O justo viverá por fé. Não posso ter vergonha do evangelho. Ele é o único poder para a salvação. Agora você veja, quando a pessoa não tem certeza disso, é porque ela está sendo mal ensinada ou mal informada. Paulo esclarece isso em Gálatas 1, 6 a 9. Paulo diz assim, a igreja dos Gálatas. Ele fundou a igreja começou na graça, depois chegaram os da lei, os de Jerusalém, João, Marcos, Tiago, Pedro, começaram a influenciar a igreja. Paulo chegou a dizer que eles estavam enfeitiçados
Quem vos enfeitiçou? Bascai-nos. Quem foi que te embruxou? É a palavra original grega, né? Embruxar, daí vem embruxar, enfeitiçar. Você começou na graça ou na lei? Por obras da graça, pela palavra da graça ou por obras da lei? Então Paulo faz as pessoas ficarem alertadas que elas estavam sendo mal orientadas. Por isso ele disse em Gálatas 1:6-9: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. O evangelho do sabonete, da sacudimento, da fogueira santa, alguma destas coisas. Algum dia você ouviu Jesus dizendo: gente, venham aqui sexta-feira, porque eu vou dar uma sacudida em vocês para tirar essa poeirada dos demônios da tua vida? Não. Uma vez em Cristo, não tem lugar para mais nada. Propriedade exclusiva de Deus. Então, algum dia você viu Jesus dizer: sexta-feira nós vamos distribuir o sabonete ungido, a chave que abre todas as portas, né? A coroazinha não sei que de glória. Você viu Jesus distribuindo em vida o sangue dele em vidrinhos e óleo, dizendo que é unção? Você algum dia viu Jesus fazer isso? Então, não é que exista um outro evangelho, mas há alguns, está falando aos pregadores, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem perverter. Quer dizer, uma igreja que diz salvação se perde, perverteu. Se Jesus vier, você vai ficar. Perverteu a igreja. Em vez de jogar a boia de segurança da salvação, gera uma dúvida e tumultua a vida da pessoa. No versículo 7 ainda: não há outro senão que alguns que perturbam e querem perverter, perturbam. Toda pessoa da lei é perturbada, amado. Toda. Porque o demônio, eu vi, até a sombra, estão caminhando, o candeeiro está ali, ele olha para trás, vê a sombra e diz: demônio, demônio, demônio. Vão num cruzamento, tem lá um trabalho de magia, ele foge com medo que aquela frango que está lá morto, agora não é mais frango, agora é caldo de galinha, caldo de frango, então, porque é muito caro o frango, então, nem picanha, não é pior, imagina. A pessoa foge, não passa na porta de cemitério que tem medo da alma. Quando cai vinho, diz que bate 3 vezes, faz cruz. Isso tudo é uma grande mentira na vida das pessoas. Uma grande mentira. Não há outro. Alguns que perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, olha lá, uma mensagem que não seja a graça de Deus, que é o que Paulo pregou nas 14 epístolas. Pastor, mas o senhor de vez em quando usa palavras do Antigo Testamento. Sim, a Bíblia é toda sobre Jesus, é toda sobre a graça. Eu tiro as evidências, as pérolas da graça de Deus para trazer à igreja, mas elas têm que ter conexão com as 14 epístolas de Paulo. Ele diz: além disto, portanto, há uma mensagem específica para um povo específico. A lei, pregada especificamente para os judeus. A graça, especificamente para os gentios. A lei veio por intermédio de Moisés, a graça vem por intermédio de Jesus. Então isto é específico, um povo, uma mensagem, judeus e gentios. Então quando começa a misturar isto, Paulo diz: é anátema, é maldição. Se eu não seguir a palavra da graça de Deus, eu estou debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Isso é dramático, o mundo tem que ouvir isto. Por isso é que Deus levantou o nosso ministério da reforma. Nossa origem está na Dutch Reformed Church, na igreja reformada alemã, de onde vem Martinho Lutero, João Knox, todos os grandes reformistas, Calvino, todos disseram: uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o inimigo, sutilmente, começou a introduzir nos altares algo que gera anátema na vida das pessoas. Todos quando depois são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, meus amados, tudo o que os pregadores dizem da lei, isso não tira a salvação, mas abafa a voz do Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. E aí a pessoa
não tem convicção da sua salvação. Às vezes vive 40, 50 anos no Evangelho sem aquela convicção inabalável. Não tem. Então o inimigo sabe disso. Ele sabe que não pode roubar a salvação, mas pode roubar a alegria da salvação. Você se lembra quando Davi pecou? No Salmo 51, 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Sustenta-me com o espírito voluntário. Restitui-me a alegria da salvação. Então, quando uma pessoa não tem a certeza da salvação, ela vive como? Triste. Vive triste, sem alegria. Igreja é um fardo. Culto é um fardo. A pessoa não tem prazer de louvar, de cantar, de adorar, de ter comunhão com os santos. Passa a ser um fardo. Por isso Davi, depois que pecou, pela sua vida espiritual, que era incompatível com aquilo que ele vivia, o que aconteceu? Ele perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, perdeu a alegria da salvação. Então ele disse: restitui-me a alegria da salvação. E por que ele tinha perdido a alegria? Porque ele tinha pecado. Então o inimigo rouba a paz, rouba a alegria, deixa o cristão inseguro, paralisado. Então pense, nós não fomos apenas perdoados, nós fomos também adotados. Vemos que ele nos adotou como filhos. Então significa que isto vai além do perdão. A adoção na cultura bíblica é mais do que dar um nome a alguém. Nós temos irmãos aqui na igreja que adotaram bebês. O que eles fizeram? Deram um nome à criança, passou a ter o nome da família da criança, tem os mesmos direitos. Mas a adoção bíblica é mais do que dar o nome. É trazer alguém de uma família, aqui estávamos, na família das trevas, para dar-lhe o direito aqui de serem chamados filhos legítimos de Deus. É que nós não ficamos como adotados, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus. Alguns anos atrás eu fui com o bispo Zé Carlos, a convite de um irmão dos Estados Unidos, e percorremos várias igrejas e ficamos na casa de um irmão americano que tinha três filhas adotadas peruanas. Então eles estavam sendo criadas na casa de uma família muito rica americana, mas as meninas eram peruanas. Então elas falavam espanhol e falavam inglês. E eu fui falar com a mais velha, disse: e aí, você está feliz? Estar aqui? Ela disse: não, eles não são meus papás, quero volver lá. Então estavam vivendo como ricos, mas aqueles não são os meus pais, eu quero voltar lá, eu quero a minha mamãe, eu quero o meu papai. Eles viviam numa família muito, muito paupérrima, mas eram adotivos, eles sabiam que eram adotivos, não tinham o sangue. No caso espiritual não é só uma adoção, é que nós nos tornamos legitimamente filhos de Deus. É por isso que nós podemos dizer o quê? Abba, Pai, porque somos legítimos. Sabe, às vezes a criança adotada, quando os pais não dizem desde criança que ela é adotada, quando ele chega mais velho, se torna agressivo, impulsivo, bate nos pais, não são os pais dele. Eu já vi muitos casos assim. Então Paulo explica isso em Efésios 1:3 assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quando Deus nos adotou, nós estávamos aqui servindo a Satanás, perdidos nas trevas, na escuridão espiritual. Ele nos adotou e ele não disse: Miguel, tu és um filho adotado, então é assim, você não vai ter direito aos meus filhos legítimos. Meus filhos são meus filhos legítimos. Você é adotado, não tem direito. Então, esta é a confusão que botaram na cabeça das pessoas. Elas não se sentem legitimamente filhos de Deus. Não sabem que foram adotados por Jesus,
pela vontade soberana de Deus, somos legítimos filhos de Deus. Ele nos adotou como filhos. Isto é muito profundo. Por isso é que ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Somos órfãos. Somos legítimos. Quando Deus olha para nós, ele diz: meu filho. Ele não diz: mais ou menos, mais ou menos. Não, meu filho. Então a adoção não é uma coisa sentimental. Nós passamos a ter todos os direitos legais de herdeiros legítimos de Jesus, iguais a Abraão. Passamos a ter até um novo nome, passamos a ter uma nova família, passamos a ter proteção, temos uma herança garantida. Todas as dívidas, tudo que constava contra nós, quando estávamos aqui, tudo foi pago. Olha o que diz isso em Colossenses 2, 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, estávamos ali, na incircuncisão da vossa carne, o que ele deu? Ele deu vida. E então, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que já nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando principados, potestades, publicamente, aos expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, amado, esta obra é tão perfeita que é lamentável que pessoas passem de geração em geração: perdi a salvação, ganhei a salvação, o diabo me levou, Deus já apagou o meu nome do livro da vida. Amado, isso aqui é injusto. Para a igreja de Jesus é injusto. Perverter, perturbar, gerar condenação, maldição na vida dos crentes, amado. Isso é injusto. Gente, nós temos aqui pessoas que vêm de longe. Imagina se gastou gasolina, gastou BRT, Uber, táxi. Se tiver carro elétrico, agora pode carregar aqui no pátio da igreja. Então, chegaram de longe para ouvirem: oh, Deus tirou o teu nome do livro da vida. Pô, isso é injusto, cara. Isso é maldade, isso é perversidade, isso é heresia que se faz com o povo de Deus, as ovelhinhas de Jesus. Parece que elas só são importantes pelo cheque ou pelo talão que tem na carteira, ou a nota que dão de dízimo. Parece que é isso que interessa para a maioria das igrejas. A alma não interessa, a vida não interessa, o futuro não interessa. Veja, nós éramos estranhos. Colossenses 1:21 diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras. Estávamos ali. 22. Agora é aqui. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Então, como é que Deus não trata como adotados? Porque ele nos chama de santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para você isto é maravilhoso? Para mim é maravilhoso. Para mim é maravilhoso. Romanos 8:17 diz: ora, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa unidade entre o povo de Deus e o próprio Senhor, o único, o clemente, o soberano, misericordioso Deus, onisciente Deus. Nós estamos tratando com um ídolo, com uma imagenzinha, com um santinho, que você vai lá e põe uma vela. Nós estamos falando com aquele que é a luz do mundo, amado. Então, nós não somos mais órfãos, nós temos acesso direto ao Pai, somos filhos eternamente. João 10:27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem porque eu as conheço. Fui eu que escrevi o nome delas no livro da vida. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga 5 vezes glória a Deus, 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 glória a Deus. Quando Deus nos adotou, tudo mudou. 1 de Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Herança incorruptível, não se corrói, inacessível, não perde a cor, o valor. Então essa união com Cristo, o que Jesus passa a dizer? O que é meu é vosso também. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, o pai não botou uma faixa. Safado. Cai fora, vaza. Tirei você da herança, do testamento, apaguei o teu nome. Agora é que você quer vir, meu filho? Se manda. O que o pai fez? Correu, abraçou, lascou-lhe um beijo e disse: este é meu filho, estava morto, ressuscitou, tem vida. Aí ele disse: pega os empregados, bota sapato novo aí, da Temu, uma gravata da Temu de R$17, vamos lá gente, mata um cordeiro, vamos lá comer uma picanha fatiada, vamos lá, vamos embora irmão, é hora, vamos lá. Então o irmão mais velho que ficou em casa disse: E eu? Sou fiel, não falto aos cultos, e você está me tratando igual aquele teu filho que saiu aí com as meretrizes para gastar o teu dinheiro? E o pai disse: filho, o que é meu é teu. O que é meu é teu. Então, nós passamos a ter um novo nome. Que maravilha. Mas apóstolo, o senhor ainda tem o tempo. Mas como experimentar isso na prática? Algo que eu possa sentir dia a dia. Vamos voltar em Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Deus não envia o Espírito Santo para o filho do diabo, para o cabrito, para o rebelde, para o pecador, alienado de Deus. Diz: porque sois filhos, já éramos filhos, sempre fomos filhos, sempre fomos ovelhas, estávamos desgarrados, mas sempre somos ovelhas. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Porque sois filhos, já éramos, sempre fomos. Só que nós não sabíamos. Por um pouco de tempo andamos por aqui, cada um no seu caminho, disse o profeta Isaías, até que Deus disse: eu te abandonei por um tempo, mas logo te recolhi com misericórdia. Mano. Estamos aqui. Agora pergunta: a igreja toda e aqueles milhares e milhares lá pelas mídias, no mundo inteiro, toda está aqui. A minha pergunta é: a igreja, alguém da igreja firme nestas convicções pode passar para lá? Diga não. Não vamos colocar em dúvida isto. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Está selado, amado. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amado, até o fim, Cristo. Uma vez em Cristo, Cristo para sempre, uma vez ungido, ungido para sempre, uma vez perdoado, perdoado para sempre, uma vez no livro da vida, no livro do... até o resgate da propriedade. Pastor, o senhor ainda tem alguns minutos, eu quero caminhar mais profundo com o senhor. O que o Espírito Santo que me faz acreditar e dizer Abba, Pai, o que o Espírito do Senhor faz na minha vida realmente para me dar esse tipo de
de convicção, que o senhor é um homem muito convicto. O senhor apanha cada bordoada, é tanta luta, tanto problema, mas o senhor está aqui, firme e forte. O que o Espírito Santo faz? Eu vou lhe explicar. Primeiro, ele ensina. 1 Coríntios 2,12 assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito Santo é um Espírito de ensino, ele ensina, para conhecer. Segundo lugar, ele guia. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Terceiro, ele consola. João 1, 14, 16 a 17 diz, eu rogarei ao Pai, ele nos dará um consolador, o outro consolador, a fim que esteja para sempre. É que não fui eu que criei isso, salvo sempre salvo, para sempre, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então ele é o Consolador, habita conosco. Ele ensina, ele guia, ele consola. Ele convence do pecado. João 16, 8 a 11 diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Terceiro, é ele que enche a nossa vida de louvor e gratidão. Como Efésios 5, 18 a 20 diz isso, olha só. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do conhecimento, dessa verdade. Por isso, amada, para mim, igreja, nunca foi um fardo. Eu já passei aqui em cima deste altar, eu já desci escadas chorando, eu já fui levado a tribunal, eu já fui atacado, eu já fui humilhado. Ninguém, amado, eu continuo e continuarei o quê? De pé. Sempre até o fim, até o resgate, até o último dia. Eu vou lhe dizer, ainda temos uma prova mais forte, que é Gálatas 4,6, vamos voltar lá, Gálatas 4,6, e porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito que clama, Abba Pai. O filho do diabo não consegue dizer, Abba Pai, querido Pai, Paizinho, não consegue. A palavra Abba, do aramaico, quer dizer Paizinho, Papai, ou seja, alguém que tem intimidade, está próximo do coração. Pai, Paizinho, Abba. Só quem é filho de Deus pode dizer isso. Pode até falar na boca, mas do coração só quem é filho de Deus. Então, você sabe que isso é possível acontecer até quando a pessoa está no vale da dor, sem forças. Para onde nós corremos? Para o Pai. Senhor, tem misericórdia. Senhor, atenda a minha oração. Senhor, olha o meu filho, olha o meu neto, olha a minha filha. Para quem nós recorremos? Para quem iremos? Para Jesus. Veja o incrédulo, quando tem uma dor, ele se revolta. Cadê Deus? Se afasta. Mas veja Jesus na hora do Getsemane, em Marcos 4, 36, ele diz, 14, 36, o que ele diz? Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. O que Jesus na hora do sofrimento, ele disse o quê? Abba, Pai. Intimidade, certeza, convicção. Então, éramos pecadores, estávamos lá, Cristo nos salvou, nos trouxe para cá. O Espírito testifica que somos filhos dele. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus, diga glória a Deus, amém. Então, isso que você está falando é o Espírito Santo está testificando. Então, amado, descanse na salvação de Jesus. O Espírito Santo confirma que você é filho.
Que você tenha a certeza da salvação. Ele é o Salvador, Ele morreu a nossa morte. Ele disse: agora não há mais nenhuma condenação. Romanos 8 diz isso: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Está feita, amado, da lei do pecado e da morte. Te livrou. O que os pregadores querem? Querem carregar um peso, um fardo, uma tonelada em cima das pessoas, para dizer: não, Deus não me livrou do pecado, Deus não me livrou da morte. Ele disse: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Então, Ele nos reconciliou, Ele não imputa mais pecado. Romanos 5, 8 a 10 diz isso: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, logo muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da sua ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Como é que pode imaginar que perde a salvação quando Deus diz isso? Então estas verdades são inquestionáveis. Inquestionáveis. O verdadeiro cristão confia nisto. A salvação não pode ser perdida. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Não vai interromper, vai completar. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são... Los dones y la vocación del Señor es irrevogable. Irrevogável. É irrevogável. Uma vez que tem o dom de Deus, é irrevogável. Não tem nada, porque a Bíblia diz que nós já fomos justificados. Deus já deu a sentença de liberdade. O preço foi pago, livre, vive. Aí vai para a igreja, fica escravo do pastor. Tem pastores que mandam até na vida conjugal do povo de Deus. O cara vive mal em casa com a esposa, mamãe comanda a vida conjugal. Agora tem jejum, não pode ter vida conjugal, irmão. Não pode raspar a perna. Não pode fazer axila, não pode nada, porque na realidade essa gente são déspotas, querem comandar a vida das pessoas, quando o pastor não tem a função disto. O pastor tem a função de ensinar, de pastorear a igreja. Então, que o Deus clemente, amado, o Deus misericordioso, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus onisciente, te dê toda a convicção, quando você terminar o culto e voltar para a sua casa, você vá dando glórias a Deus, que o Senhor realmente te cubra com a sua graça, que Ele renove tuas forças, que você se torne um homem, uma mulher com forças como a águia, que Ele dê descanso ao teu corpo, paz na tua mente, alegria do Espírito Santo, que cada palavra que saiu do altar seja carregada de fogo do Espírito dentro da tua vida, que tenha alcançado o teu coração para a salvação, que o Deus de toda a provisão seja contigo, multiplicando colheitas, abrindo portas, confirmando promessas, em nome de Jesus, amado. Receba isso e dê um aplauso a Deus em nome do Senhor, diga glória a Deus. Oh, meu coração, eu sou grato a Deus, eu nunca duvidei de Deus, amado. Eu sempre digo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nunca duvidei. Mas apóstolo, o senhor, o ano passado, em fevereiro, o senhor tinha um problema aqui, na perna. O senhor teve que ir lá no hospital operar. O senhor disse que teve muito ataque físico, emocional, espiritual. Puxa, mas pode, só não pode é o leão virar bode, pode tudo, amado. Pode. Passou. Já passou. Passou.
Eu queria terminar este momento antes de orar pelos enfermos, porque ontem chegou uma matéria à minha vida que eu achei muito interessante. Alguém já deve ter ouvido, mas eu queria passar para você. Perguntaram à barra de ferro: você é mais forte de tudo nesta terra? Ela disse: não, não sou mais forte. O fogo é mais forte, porque o seu calor pode me derreter. Então foram perguntar ao fogo, e o fogo disse: não, eu não sou o mais forte deste mundo. A água que é mais forte, quando cai sobre mim, me apaga como fogo. Foram perguntar à água: você é mais forte do mundo? E ela respondeu: não, o sol é mais forte, porque ele faz me evaporar. Então foram perguntar ao sol, e o sol disse: não, eu não sou mais forte. A nuvem é mais forte, porque ela passa à minha frente e me opaca. Foram perguntar à nuvem, e ele disse: não, a montanha é mais forte, porque tento atravessá-la e ela me divide. Foram perguntar à montanha, e a montanha disse: não, o homem é o mais forte, pois ele pode me escalar, pode me transformar, pode me reduzir a pó. Foram perguntar ao homem: você é mais forte do mundo? O homem respondeu: não, a morte é mais forte do que eu. Então foram perguntar à morte: morte, você é mais forte do que tudo? E a morte disse: não, eu achava que eu era mais forte do que tudo. Eu achava que a morte era a força maior desta terra. Eu acreditava que eu era a maior força, a morte. Mas a morte respondeu e disse: há mais de 2000 anos, chegou a esta terra um homem que eu torturei, que eu castiguei e que eu matei numa cruz. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu pensava que eu era mais forte, mas ele chegou e disse: eu sou a vida. Ele é mais forte, ele é a seu favor, ele é por você, é pela tua casa, é pela tua empresa, é pela tua vida. É mais forte. O nome dele é forte, é poderoso, é grandioso, aleluia. Por isso, nesta hora, o nome de Jesus derruba o câncer, sara todas as enfermidades, toda a célula maligna, todo tumor, todo metástase. O sangue de Cristo purifica o corpo, traz cura, traz restauração, traz vida. Que cada enfermo nesta hora sinta a virtude que saiu da cruz do Calvário. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo por causa de doenças transmitidas por mosquitos, ó Deus. Febre, dores, complicações. Repreendemos todo o ciclo de morte. Declaramos saúde, imunidade fortalecida. Envia, Senhor, a cura. Traz alívio a este corpo enfermo. Oramos por pessoas com doenças respiratórias, tuberculose, pneumonia, Covid. Senhor, clamamos pelos que lutam com dificuldades respiratórias, sentem sufocamento, falta de ar. Sopra o teu espírito de vida sobre os pulmões. Repreendemos inflamações, infecções, vírus e bactérias. Declaramos restauração de pulmões, oxigenação normal, respiração livre. Cada enfermo sinta agora o teu sopro, trazendo saúde, Pai. Oramos contra doenças neurológicas, emocionais, AVC, depressão e ansiedade. Por aqueles que tiveram uma sequela neurológica, estão em crise de ansiedade e depressão. Restaura a mente, Deus. Ordenamos o equilíbrio químico do cérebro, restauração dos neurônios, paz na alma, libertação de prisões emocionais. Que a mente de Cristo governe cada pensamento e traga vitória sobre toda a perturbação. Oramos por problemas cardiovasculares, hipertensão, infarto, arritmias, doenças cardíacas,
Toca agora o coração físico do enfermo. Purifica o sangue, abre artérias, fortalece músculos, cicatriza feridas, dá longa vida, saudável. Declaramos que o coração baterá o ritmo perfeito da criação, porque nós sabemos em quem temos crido, Deus. Sabemos que Tu fazes impossível acontecer. Sabemos, Deus, Tu podes tirar da morte para a vida, da condenação para a vida, da maldição para a vida. Enviamos agora o Salmo 107, 20. Enviou-lhes a palavra e os sarou daquilo que é mortal. Aquilo que é mortal está apagado, está anulado. E eu termino na minha oração dizendo: Senhor, levanta do pó o necessitado, ergue do monturo o abatido, para fazer sentar entre os príncipes e dar um lugar de honra. Ainda que hoje alguém se sinta esmagado pela dor, pela necessidade, pela solidão, há um Deus vivo, misericordioso, clemente, compassivo, que está mudando a tua história. Em Cristo há uma nova vida, há uma esperança, há um futuro. Onde havia pó, Deus derrama dignidade. Onde havia vergonha, Ele concede dupla honra. Onde havia desespero, Ele planta alegria. Para que nos levantemos com fé, porque a mão do Senhor não está encolhida. Ele é o Deus que ressuscita sonhos. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Eu creio que o Senhor está levantando do pó e do monturo. Eu creio que Ele está dando dignidade, dupla honra e um futuro de paz. Eu declaro que em Cristo há uma nova vida acontecendo, há uma esperança renovada, há promessas cumpridas. Nada poderá impedir os planos de Deus para a nossa vida. Nada. Uma melodia. Podemos colocar esse hino, por gentileza? Uma melodia. Vamos ficar de pé. Ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, antes de nascer, por meu nome, Miguel Ângelo, eu te chamei, aleluia. Em sua família e o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia.
este dia tão precioso, Deus. Obrigado pela semente que foi semeada em cada coração. Tu vais adiante de nós. Já deste ordens aos teus anjos para que guardem caminhos, entradas e saídas. Nenhuma arma forjada contra nós pode prevalecer. Fortalezas, sofismas e altivezes estão esmagadas debaixo dos nossos pés. O homem mau, o fraudulento, o enganador, o sanguinário, o agente governamental diabólico estão obliterados, aniquilados na nossa presença. Todas as ordens que foram dadas do inferno, através de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal, estão agora apagados os dardos pelo escudo da fé, a palavra de Deus. Vamos com alegria. Que o Deus poderoso, misericordioso, clemente, onisciente, onipotente, o nome que está sobre todo nome, te guarde, te proteja. Uma semana abençoada, o resto do mês que será lembrado como um mês de colheitas, seja real em tua vida, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus.